Olá, graça e paz. Queridos, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. No nosso último encontro, nós estivemos vendo sobre Paulo, Paulo se apresentando à igreja de Roma, e também Paulo falando que ele tinha ouvido falar a respeito da fé daqueles irmãos de Roma, vivendo numa cidade difícil, mas manifestando a todo mundo a respeito da sua fé. Isso foi. E Paulo então fala que tudo depende da fé. E por isso nós terminamos o estudo falando exatamente sobre isso, quando Paulo fala que o justo viverá pela fé. Pois bem, hoje nós vamos continuar, iniciando pelo verso de número 18 da primeiro capítulo de Romanos, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Muito bem, queridos. Paulo, ele terminou o estudo, o verso passado, onde nós estudamos, dizendo que tudo depende da fé, o homem tem que viver pela fé, crer na existência de Deus, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que as coisas foram feitas por Deus, pela obra criadora de Deus. Então ele fala que tudo depende da fé. E então, quando ele chega aqui no verso de número 18, Paulo fala que Deus, ele se ira, Deus, ele fica irado. Mas por que Deus se ira? Por que Deus fica irado? O texto me diz assim: por causa da impiedade. E o que é impiedade? Impiedade é a qualidade da pessoa ímpia. E qual é a qualidade precípua de uma pessoa ímpia? É aquela que não tem fé. O ímpio é uma pessoa que não tem fé. O ímpio é uma pessoa que é contrária aos preceitos da religião, da fé. Então a ira de Deus, ele se acende pela ausência de fé, por aqueles que são contra as coisas da fé, as coisas da adoração ao Senhor. E aí, o texto ainda fala que contra toda impiedade é injustiça. Injustiça é a violação do direito do outro. Exatamente porque uma pessoa não tem fé, porque a pessoa não respeita as coisas que advêm de Deus, ela se revela uma pessoa injusta, porque ela não tem temor a Deus, ela não respeita o próximo, então ela viola o direito do próximo. E mais, essa pessoa, ela troca a verdade pela injustiça. Ela, dependendo da situação, ela torce a verdade para de alguma forma beneficiar alguém ou se beneficiar, tirar alguma vantagem da violação do direito de uma outra pessoa. E então, por isso que a ira de Deus se revela. Ela se revela porque o homem sem fé, ele faz aquilo que está no seu próprio coração e viola o direito do outro e nega a Deus com a sua própria caminhada. Muito bem, e o verso 19 continua dizendo assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas
e por isso tais homens são indesculpáveis. Muito bem, queridos, aqui nós estamos falando de atributos de Deus, que Deus, ele se deu a conhecer, e os atributos de Deus revelam o próprio Deus. Aqui nós temos dois tipos de atributos que a gente precisa repartir. São atributos comunicáveis, ou seja, atributos de Deus que ele colocou até certo ponto no homem, e aqueles que são incomunicáveis, que são exclusivos de Deus. Os incomunicáveis são aqueles que não se comunicam a ninguém, é próprio de Deus, né? Exclusivo de Deus. E é a sua eternidade, ou seja, Deus é antes de tudo, ele não foi criado, ele não teve início e jamais terá fim, Deus sempre foi Deus, né? Então, a sua eternidade, isso não se comunica. Nós também temos eternidade, contudo, nós passamos a ser eternos após o nosso novo nascimento. A imutabilidade de Deus, Deus é imutável, Deus não muda, ele sempre foi o que ele é e sempre será. A infinitude de Deus, Deus não tem fim, Deus é infinito, nós não conseguimos dimensionar Deus. A onipresença de Deus, né? Deus, ele está presente em todos os lugares. Eu estou aqui falando com vocês, Deus está aí junto a vocês, Deus está lá na China, no Japão, lá em Roma, lá nos Estados Unidos, lá na Índia, ele está em todos os lugares. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipotência de Deus, Deus pode tudo. Nada existe que Deus não possa fazer, alterar ou criar. Deus faz tudo em todo o tempo e do nada faz surgir aquilo que não existia, né? E a sua onisciência, Deus tem conhecimento de tudo que acontece, Deus tem ciência. Estes atributos são exclusivos de Deus, nós não temos estes atributos, mas Deus, ele comunicou alguns atributos para nós, que é o amor. Embora o homem tenha deturpado o amor, mas o amor, até certa forma, até certo ponto, o homem ainda manifesta amor. Isso é um atributo que vem de Deus, porque Deus, ele é amor, e ele comunicou esse atributo dele ao ser humano. Bondade. O ser humano, até certo ponto, tem bondade, mas a bondade, ela vem de Deus. Misericórdia, quando a gente olha para uma outra pessoa e se compadece dela, isso vem de Deus, é um atributo que Deus inseriu no ser humano. Sabedoria, né? Ter sabedoria, decisões equilibradas, isso até certo ponto, isso vem de Deus. Justiça, o homem, ele é injusto, mas quando ele se baseia nos princípios de Deus, ele se torna uma pessoa sábia para tomar decisões justas. Santidade, quando o homem ele vive na dimensão do reino, em obediência aos princípios de Deus, então ele vive em santidade, embora ainda pecador. Ele consegue ter atos de santidade e praticar a santidade, afastando-se do pecado que o separa de Deus, né? Veracidade, né? O homem que tem o princípio de Deus na sua vida, ele procura falar e viver a verdade, né? Isso é um atributo de Deus. Liberdade, né? Nós somos libertos pelo sangue de Cristo Jesus, e essa liberdade que nos libertou da escravidão, do pecado, isso vem de Deus. Deus é livre de todo pecado, e ele comunicou esse atributo para mim e para você. E a paz que excede em todo entendimento, vem de Deus. Ele comunicou isso, porque pode ser no meio de muita luta, muita confusão, Deus nos dá
paz. Isso só vem de Deus, atributo de Deus também. Então, queridos, essas coisas são atributos de Deus, e Deus é conhecido por seus atributos, e mais, Deus é conhecido por meio das coisas que foram criadas, né? Tudo que foi criado revela a Deus. Alguns exemplos, nós temos o céu. Quando a gente olha para o céu, a gente vê o sol, vê a lua, vê os planetas, vê as estrelas, tudo perfeito, e uma perfeita órbita. É uma perfeita órbita. E que se um desses astros sair um pouquinho da sua rota, geraria um caos, porque um astro se chocaria com o outro, e aí poderia haver uma destruição de todo o sistema que nós conhecemos, né? Então, isso não pode ter vindo do acaso ou do nada. Isto foi feito por Deus. Na terra onde nós vivemos, a natureza é perfeita. As florestas, né? A natureza, ela tira da atmosfera o gás carbônico e devolve o oxigênio. Nós, seres humanos, e os animais em geral, nós tiramos o oxigênio e devolvemos o gás carbônico. Então, a natureza e o homem, eles vivem em harmonia, e Deus nos deu a natureza para que nós vivamos nela de maneira equilibrada. Então isso mostra Deus, este equilíbrio que Deus deu. O mar, você vai à praia e deita lá no mar, né? E a onda vem e vai, vem e vai. Outros construíram ao longo das orlas, das praias, prédios enormes, e a onda vem e vai, vem. Quem é que colocou o limite para a água, para não lhe atingir lá na areia ou para invadir os prédios? Foi Deus. O homem tem mexido nisso, tem havido alguns transtornos, mas mesmo assim a água continua tendo um limite. Às vezes, ela ultrapassa aquele limite porque o próprio homem está agredindo a natureza. Mas a natureza tem um limite. E quem colocou isso? Deus. Estas coisas, tudo isto revela a Deus. Estas coisas revelam a Deus para mim e para você. Isto nos mostra o quanto Deus se preocupou comigo e com você, porque Ele criou todas as coisas e nos colocou como seres humanos para governar, para administrar a sua criação. Isso nós fazemos através da fé, crendo que Deus fez, crendo que Deus formou e nos colocou para gerirmos a sua criação, né? E para que nós pudéssemos fazer o quê? Adorar. Então todas essas coisas revelam Deus. Mas o verso 21 diz assim, verso 21 diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração deles obscurecidos. Queridos, é muito... Aqui, o texto diz que, olha, Deus é conhecido por tudo que foi criado, mas o homem, apesar de saber, de ver estas coisas, não glorificaram a Deus. Ou seja, os homens não reconheceram e não querem reconhecer Deus nas suas vidas. Não querem reconhecer que dependem de Deus. Não querem reconhecer que as coisas vêm de Deus. Não reconheceram e nem agradeceram, não lhe deram graças. Ou seja, não agradeceram e não agradecem a Deus. Por isso, diz o texto, os seus pensamentos se tornaram fúteis. O que é futilidade? Futilidade é própria das coisas não importantes. Então o pensamento do homem se tornou
sem importância, sem relevância, não tem mérito, não tem utilidade, porque o homem está se ocupando de coisas pequenas, quando Deus nos colocou sobre tudo. Então o pensamento do homem se tornou fútil. O coração insensato. Insensato é o mesmo que insano, é o mesmo que doido, é o mesmo que delirante, é a mesma coisa que uma pessoa sem bom senso e sem razão. Então o coração do homem se tornou ausente de bom senso, sem razão, delirante. O coração do homem se tornou muito ruim. E diz ainda o texto que nos tornou obscurecidos. O homem se tornou obscurecido, ou seja, sem luz. Alguém que imprime tristeza. Então o homem não glorificou a Deus, não glorifica a Deus, não agradece a Deus. Todo o seu pensamento se tornou inútil, porque é fútil, insano, obscurecido, que gera tristeza. Essa é a situação do homem. E o verso 22 ainda nos acrescenta: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então o texto diz que o homem se tornou enlouquecido, aquele cujo comportamento ou raciocínio denota alteração patológica das faculdades mentais. Então o homem se tornou desvairado, saiu do eixo, e então ele começa a ter atitudes completamente insanas, sem noção, sem direção, baseado na sua própria cobiça, na sua própria desorientação. Então, o homem se tornou insano, vivendo esse tempo de destruição na sua própria vida. E o verso 23 fala que o homem trocou Deus por coisas. O homem trocou Deus por coisas feitas pelo próprio homem, como imagens, imagens de homens, de pássaros, de quadrúpedes e répteis. Nós conhecemos aí muitas pessoas que se dobram diante de imagens que não foram, que em si não tem pecado algum, mas quando nós nos dobramos diante daquela imagem e achamos que aquela imagem vai fazer alguma coisa por nós, aquilo realmente é pecado. Por que é pecado? Porque a imagem não pode fazer nada e nós estamos colocando, o homem está colocando aquela imagem no lugar de Deus na vida dele. Às vezes, aquela imagem retrata uma boa pessoa, uma pessoa de uma índole e de uma vida realmente admiráveis. Mas não pode mais fazer nada. Por quê? Porque depois da morte segue-se o juízo. Ela não pode fazer nada. Mas quando eu me dobro diante de uma imagem de uma determinada pessoa, ou de um pássaro, ou de um quadrúpede, ou de um réptil, eu estou pecando. Por quê? Porque nós devemos adorar o Criador e não a criatura do Criador. Então isso nos faz... E o homem tem vivido esse tempo, por isso que o seu comportamento é insano, é desvestido de sobriedade, é desvestido de equilíbrio. E queridos, nós queremos hoje parar por aqui, mas eu quero concluir esse estudo dizendo que, por falta de fé, o ser humano tornou-se injusto, impiedoso, obscurecido dos seus pensamentos. O homem tornou-se louco. Mas, queridos, como Paulo terminou no estudo passado, nós falamos, ele diz que o justo vive pela fé. Que Deus nos abençoe a mantermos a nossa fé,
e que pela fé consigamos levar outros a terem fé. Porque a fé é que nos conduz à vitória. Eu creio que tudo veio de Deus e que tudo voltará para Deus. Amados, nós vivemos num mundo desesperançoso, angustiante, mas pela fé, Deus vai voltar para buscar a sua igreja. Pela fé, Deus vai vir e vai transformar e vai nos dar uma vida nova, um tempo novo, onde Ele nos receberá no céu, a mansão celestial, o local preparado para os filhos de Deus. Nós cremos nisso, mas isso é pela fé. Tem muitos que não creem, muitos que acham que isso jamais vai acontecer, mas pela fé eu creio que vai acontecer, e pela fé eu digo, o Senhor há de nos suprir todas as necessidades no mundo presente, e há de nos abastecer no mundo por vir. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer porque Tu és bom, porque a Tua graça invade as nossas vidas. Pai, sabemos que o Senhor nos criou para viver em fé, crendo no Senhor e em completa harmonia contigo e com as coisas que foram criadas. Mas, ó Deus, por causa da nossa cobiça, por causa do nosso pecado, o ser humano, nós como raça humana, nos distanciamos de Ti. Procuramos as coisas criadas, nos esquecendo do Criador. Ó Deus, perdoe o nosso semelhante, perdoe a nós mesmos e nos ajude, Deus, a voltarmos para Ti e Te glorificarmos como Senhor da nossa vida e Te agradecermos como Criador de todas as coisas e da nossa própria vida. Dá-nos, ó Pai, essa direção, dá-nos esse entendimento, essa sensibilidade, para que possamos desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço as bênçãos a Ti e ajude esse meu irmão, minha irmã, que está vivendo nesse mundo num tempo tão difícil, que eles mantenham a sua fé, crendo que o Senhor é a nossa esperança, aquele que vai gerar em nós um novo tempo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.